A palavra de Deus é rica e viva. Ela nos traz revelações impressionantes que, quando entendidas, têm o poder de transformar nossa realidade. Um texto poderoso e muitas vezes desconhecido está em Isaías 45, 3, que diz assim: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esse texto é uma profecia dada pelo profeta Isaías sobre o rei Ciro, cerca de 150 a 200 anos antes do seu nascimento. Deus o levantou para libertar o povo de Israel da Babilônia e permitir a reconstrução de Jerusalém. Essa profecia se cumpriu exatamente conforme consta no texto de Isaías 45. Mas o que ela revela para os dias de hoje? É o que vamos ver a seguir. O que nos chama a atenção para a nossa vida hoje é como Deus é poderoso e bondoso para nos revelar tesouros que estão escondidos. Isso aponta para a graça de Deus. Mesmo que não mereçamos ou até mesmo sem trabalhar para isso, Deus pode nos mostrar riquezas e tesouros que ninguém mais sabe. Ele simplesmente pode nos dar riquezas em abundância. Em nosso contexto, os tesouros e riquezas escondidos podem ser um trabalho que não sabemos que existe, um conhecimento novo que pode nos dar muito retorno financeiro, investimentos que são pouco conhecidos ou desconhecidos, mas que irão gerar grandes retornos no futuro. Não limite o poder de Deus. Ele é abundante e generoso o suficiente para nos abençoar de forma que nem podemos imaginar. Outro texto que nos revela sobre como Deus pode nos dar riquezas está em 2 Crônicas 1, 11 a 12. O contexto desse versículo se dá quando o rei Salomão fez sacrifícios a Deus e pediu para que Deus lhe desse sabedoria para governar o povo de Israel. Vamos ler o texto. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Veja que Salomão não pediu riquezas, mas o próprio Deus quis presenteá-lo. Sem que ele pedisse ou merecesse, Deus lhe ofereceu bens e riquezas como a nenhum outro rei. Isso mostra como Deus é bom e pode nos dar bens materiais e riquezas que nem imaginamos. Infelizmente, muitos cristãos ainda acreditam que a pobreza é a vontade de Deus para eles. Mas a realidade financeira do cristão está bem clara no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 8 a 9, o apóstolo Paulo diz aos coríntios: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. O contexto desse texto é exatamente sobre contribuição financeira. Paulo os estava orientando de que eles já haviam sido feitos ricos e não pobres. Portanto, poderiam contribuir financeiramente com a obra de Deus. Assim, podemos ver que não é vontade de Deus que sejamos pobres. Jesus levou a pobreza na cruz para que não precisássemos vivê-la. O apóstolo Paulo também disse em Atos 20, 35 a 36, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. À luz desses textos, como poderemos dar algo a alguém ou ajudar os necessitados se formos pobres financeiramente? Não será possível. Assim, fica ainda mais claro que a vontade de Deus é nos enriquecer. Agora vamos entender o motivo pelo qual Deus nos dá essas riquezas e tesouros e como devemos utilizá-los. Vamos ler uma passagem do Novo Testamento em que Jesus nos fala sobre o reino de Deus. Em Mateus 13, 44, está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nesse texto podemos ver que o reino de Deus vale muito mais do que todos os bens e riquezas materiais. O fato de que quem encontrou o reino vendeu tudo o que tinha para ficar com ele nos revela isso. Assim, podemos entender que os bens e tesouros que Deus nos oferece aqui na terra devem ser usados principalmente para investir no reino de Deus.
Além desta passagem, Jesus também nos ensinou que tem muito mais valor juntar tesouros no céu do que na terra. Vamos ler Mateus 6, 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mas como é possível juntar tesouros no céu? Jesus nos dá essa resposta na passagem sobre o jovem rico. Após o jovem falar para Jesus que já cumpria todos os requisitos para herdar a vida eterna, Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus estava nos ensinando que quando investimos nossos bens e riquezas no reino de Deus e somos generosos com os necessitados, ganhamos também tesouros no céu, que não se perdem e nem se desgastam. Assim, além de desfrutarmos das riquezas que Deus nos dá aqui na terra, que são passageiras e se perdem, temos a escolha de sermos também enriquecidos no céu quando investimos no reino e ajudamos pessoas em necessidade. Aquele jovem teve a escolha de investir no reino e herdar um tesouro no céu, mas ele optou apenas pelas riquezas terrenas. Da mesma forma, também nós, quando recebermos tesouros escondidos e riquezas encobertas, teremos que fazer essa escolha. Apenas desfrutar do que nos foi dado ou investir também no reino e ajudarmos os necessitados para adquirirmos riquezas eternas. Entenda que Deus é generoso e bondoso. Ele não irá te obrigar a adquirir tesouros eternos se você não quiser e também não condicionará a sua bênção financeira a isso, mas ele nos aconselhou a agir dessa forma. Então é sábio que sigamos a orientação do nosso Senhor. Para concluir, quero te convidar a pedir a Deus hoje para revelar a você esses tesouros escondidos e riquezas encobertas. Peça revelação para saber como adquirir mais recursos financeiros. Peça direção para saber em qual ramo empresarial você pode atuar para ser muito bem remunerado. Ore pedindo a direção dele para investir o seu dinheiro em investimentos que serão multiplicados e não se perderão. Não pense que Deus não se importa com isso. Ele mesmo ofereceu ao rei Ciro os tesouros escondidos e deu grandes riquezas ao rei Salomão. Se eles que estavam na velha aliança receberam grandes riquezas materiais da parte de Deus, nós, que estamos na nova aliança, podemos receber muito mais. Apenas creia e peça ao Senhor para te guiar e te mostrar os tesouros e riquezas que você não consegue ver. E quando isso acontecer e você for enriquecido, lembre-se que o reino de Deus e os tesouros no céu são muito superiores aos bens materiais terrenos. Desfrute da riqueza e bens que Deus te der, mas lembre-se que são passageiros. Eternos são apenas os tesouros que temos no céu. Assim, use os seus recursos para adquirir tesouros eternos investindo as suas riquezas na pregação do Evangelho de Cristo e na ajuda aos necessitados. Agindo assim, você garantirá riquezas na eternidade. Se você gostou dessa lição da graça, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com mais pessoas. E para ser avisado de novos vídeos, ative as notificações clicando no sininho abaixo. Te vejo em um próximo vídeo.